Se você está aqui nesse vídeo é porque você realmente quer aprender a como fazer R$1.000 em um único dia, sem marketing digital, sem dropshipping, apenas estruturando um negócio rápido que possa te dar dinheiro suficiente para ser a sua renda extra, ou até mesmo para fazer parte da sua transição de carreira. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo de como eu fiz para ter esse mesmo resultado e te dando todas as dicas de como você consegue fazer R$1.000 em um dia. E antes da gente começar, esse daqui é o nosso segundo vídeo da nossa série Enriquecendo na Prática. E no último vídeo nós fizemos R$1.500 em 3 dias e vale muito a pena você passar lá e dar uma olhada, porque o conteúdo tá realmente muito bom. Agora, indo direto pro conteúdo, a gente vai precisar otimizar algumas técnicas que a gente utilizou lá no vídeo passado. Então a gente vai precisar otimizar o nosso tempo de produção, melhorar o nosso produto para que ele fique mais chamativo, achar o melhor lugar para a gente vender o nosso produto e, por fim, aprimorar a nossa técnica de venda. O primeiro passo então é aprimorar o nosso tempo de produção, fazer mais produtos em menos tempo. E no nosso primeiro vídeo da nossa série Enriquecendo na Prática, a gente fez os brownies de chocolate, que são de longe o melhor produto que eu já vendi. E a gente vai manter esse mesmo produto e mais um que eu já conto qual é, mas para os brownies eu usava duas formas de 24 cm por 35 cm, que são essas duas formas aqui, e cada uma dessas me rendia 20 pedaços de 6 cm por 7. E lembrando que o preço de venda dos brownies era de um por R$6 e 2 brownies por 10. Mas o que eu fiz dessa vez foi comprar duas novas formas de 40 cm por 40 e cortando os brownies de 10 cm por 8 e ajustando o preço de venda para R$10 cada pedaço. E só para você ter noção, esse daqui é o tamanho das duas novas formas. Isso resolveu uma série de problemas que eu tava tendo. Primeiro que ela me rende os mesmos 20 pedaços, só que com o dobro do tamanho e o dobro do preço. Então é a mesma coisa que a cada um pedaço desse grande que eu vendo é a mesma coisa que eu vendesse dois pequenos antes. E uma coisa que mudou bastante foi que o meu tempo de embalagem caiu 50% por estar fazendo brownie com o dobro do tamanho, porque agora tem que embalar só metade. E outra coisa, pelo produto ficar maior, ele fica muito mais bonito e fica muito mais chamativo. E caso você tenha alguma dúvida sobre o valor, achar que R$10 é muito caro ou que o pessoal da sua cidade não vai querer comprar, faz o teste, faz um produto bem feito e com ingredientes de qualidade que eu tenho certeza que ninguém vai reclamar do preço. Assim como eu não tive nenhuma reclamação sobre o preço do meu produto, inclusive vendendo até mais do que antes pelo produto estar mais apresentável e mais bonito, agradando mais o cliente. E isso já é o nosso segundo ponto, deixar o produto mais chamativo. E ter feito os brownies de 10 cm por 8 valeu muito a pena, porque o produto fica muito mais bonito, enchia mais o olho do cliente e chamava mais a atenção. O terceiro passo foi escolher o melhor lugar para que a gente pudesse vender a nossa comida. Então eu pensei na escola por justamente ser um lugar que tem muitas pessoas com fome, com dinheiro e dispostas a gastarem para comer algo bom. Então eu fui lá e pedi autorização para a escola, justamente para não ter problema em relação a isso lá com a direção, e depois de ter explicado os motivos, eles me autorizaram e a partir daí eu já tinha toda quinta-feira um lugar fixo e muito bom para vender o meu produto. Mas como eu já sabia que a demanda da escola não seria o suficiente para fazer R$1.000 em um dia, eu já sabia que eu teria que sair vender na rua de tarde para bater a nossa meta e foi isso que eu fiz. Aí você pode me dizer, João, eu não estudo mais ou a escola não me autorizou. Cara, o meu objetivo aqui é te fazer refletir, você pegar a sua realidade, observar o que eu tô te passando aqui e você aplicar para sua vida. Se você não estuda mais na escola, pode vender na faculdade. Se só trabalha, vende pro pessoal do trabalho, sai vendendo no final de semana, vende na rua, trabalha por encomenda. Enfim, cara, são infinitas as formas que você pode pegar o que eu tô te passando aqui e aplicar para sua vida. E fica aqui até o final que eu vou deixar uma ajuda para você que tá realmente interessado em começar a empreender e aos poucos ir mudando de vida. E também já deixa o like e compartilha esse vídeo para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e também tá podendo ajudar essas pessoas. Agora, o quarto e último ponto foi melhorar a nossa técnica de vendas para alcançar mais pessoas e melhorar a nossa conversão. Só pelo fato de ter aumentado o tamanho do brownie, eu consegui chamar mais atenção. E antes os clientes que compravam 4 brownies pequenos, pagando R$20, agora compravam 3 grandes, o que aumentava R$10 na compra de vários clientes. Outra coisa também que ajudou muito foi oferecer um outro produto, porque as pessoas às vezes enjoam de comer a mesma coisa e querem provar coisas novas. Então foi aí que eu tive a ideia de vender a torta banoffee. E assim, não é o produto mais prático de fazer do mundo, certamente você vai encontrar outros que são mais fáceis, mas é um produto que oferece uma boa margem de lucro e também é muito gostoso. E inclusive o pessoal me pede até hoje quando que vai ter torta banoffee de novo, o que gera um desejo pelo meu produto. E outra coisa que eu fiz diferente daquele vídeo dos R$1.500 em 3 dias foi que dessa vez eu não vendi só para o ensino médio, mas sim para toda a escola, o que me fez automaticamente alcançar muito mais
pessoas. E eu fazia da seguinte forma: do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, eu mandava mensagem no WhatsApp, passando a copy e anotando os pedidos. E do quinto ao nono ano do fundamental, eu passava um dia antes, avisando na escola que no dia seguinte eu ia estar vendendo os produtos na hora do recreio. E com tudo isso otimizado, ficou muito mais fácil trabalhar. O produto quase que auto se vende, cara. Ele tá mais chamativo, muito mais gostoso, tem mais opções para escolher e também o preço é muito competitivo. E só usando de comparação, no vídeo passado foram R$500 a cada 10 horas de trabalho. E nesse vídeo a gente conseguiu dobrar para R$1.000 em 10 horas de trabalho, R$100 a hora. E eu sei que você tá ansioso para ver todo o processo, então bora para a parte prática. Um dia antes da produção, na segunda-feira, eu já passei no mercado e comprei todas as coisas que precisavam para fazer as receitas, e já te passando o custo unitário de cada produto, o brownie saiu por R$2,72, já contando com embalagem, laço e tudo. E a torta banoffee, o custo por potinho foi de R$2,82, também já contando com todas as partes. Lembrando que o preço de venda final do nosso produto é de R$10, o que garante para nós uma boa margem de lucro, um produto caprichado e um cliente satisfeito. Aí você pode falar para mim: mas João, você começou na terça e só foi terminar na quinta, então não foi R$1.000 em um dia, mas sim 3. E é nesse momento que entra aquela parte que eu te falei de adequar para sua realidade. Durante o meu dia eu também tenho outras atividades que são importantes. Então, para ser mais produtivo para minha rotina, é interessante que nesse trabalho eu faça um pouco todos os dias, mas que no final totalizasse as 10 horas de trabalho, que inclusive é um tempo excelente em um dia de emprego. Se você já trabalha, por exemplo, você pode fazer todos os produtos das 7 às 10 da noite da sexta-feira e das 8 da manhã até as 1 da tarde de sábado, e utilizar mais 2, 3 horas desse dia para vender durante a tarde, o que vai totalizar 10, 11 horas de trabalho, mas que se adeque à sua rotina e ao seu dia a dia. Explicando melhor agora todo o processo, eu comecei na terça-feira e fiz primeiro os brownies, porque justamente eles têm um tempo de validade maior e também eles são mais rápidos de fazer. Eu comecei às 1 da tarde e fui terminar às 4 horas, com todos os brownies já prontos e embalados. Então nessa etapa foram 3 horas de trabalho. Detalhando um pouco mais essa parte, eu faço a primeira forma e enquanto ela vai no forno, eu já vou preparando a segunda e a terceira receita em potes separados. E lembrando que cada forma me rende 20 pedaços. E quando a primeira sai e esfria, eu já coloco a segunda, e quando a segunda sai, eu já coloco a terceira para assar e já vou embalando a primeira fornada, o que deixa o processo muito mais rápido. E no restante desse dia, eu precisei resolver algumas outras tarefas, então eu parei o trabalho nessa parte. E aí entra aquele negócio que eu te falei de adequar isso para o seu dia a dia. No dia seguinte, na quarta-feira, só sobrou as tortas banoffee para fazer. E como eu comentei antes, elas dão um pouco mais de trabalho, porque você tem que dividir toda a produção em pequenas etapas. Primeiro, você tem que triturar todas as bolachas e misturar com margarina e pôr dentro de cada potinho e amassar para ficar uma espécie de caminho de bolacha. Em seguida, você precisa ir ralando muitos cachos de banana e ir colocando fatia por fatia dentro de cada potinho. Eu coloco em média de 15 pedaços, então imagina a quantidade de banana que vai no final de todo o processo. Depois disso, você faz uma camada de doce de leite, aí bate o chantilly e coloca dentro de cada potinho, polvilhando com um pouco de canela em pó por cima para dar um detalhe e ficar muito mais bonito. E toda essa produção das banoffees levaram um pouquinho menos de 5 horas, mas vamos arredondar para 5. Depois de todo o processo de produção, me renderam 60 pedaços de brownie e 40 tortas banoffees em 8 horas. E com todos os produtos já prontos, só faltou avisar o pessoal, o que levou menos de 20 minutinhos, avisando que no dia seguinte, na hora do recreio, eu estaria vendendo os brownies de chocolate e as tortas banoffee. E vai estar passando aí na tela o tamanho da fila que fica para vocês terem uma noção de como que é. Inclusive eu vou estar censurando o rosto de algumas pessoas para não estar expondo ninguém. Mas só ali na escola eu vendi 80 produtos, o que dá 80% da nossa meta, faltando somente R$200 para fazer R$1.000 em um dia. E lembrando que eu trabalhei só 10 minutos na hora do recreio. Já de tarde aproveitei e saí vender o restante nas lojas da minha cidade, fui até o centro e comecei as vendas. Inclusive nesse dia eu levei meu irmãozinho junto para ele já ir aprendendo como é que faz. Inclusive a gente pode tentar fazer um desafio com ele futuramente, sei lá, fazer uns R$200 em um dia. Então ativa o sininho para não perder esse vídeo e também para a gente tentar criar uma comunidade de jovens empreendedores. Seguindo a parte das vendas, não tem muito segredo. Eu fui entrando em loja por loja, abordando o pessoal e chegava falando que eu tava gravando um vídeo, tentando fazer R$1.000 em um único dia e que 80% na meta já havia sido batida e que eu estaria vendendo torta banoffee e os brownies de chocolate. E as vendas começaram muito bem, lembrando que o melhor horário para vender esse tipo de coisa na rua é entre as 2h30 e as 3h30 da tarde, que é justamente o horário que a pessoa começa a sentir fome
fome e procurar algo para comer. E é nesse exato momento que você entra com a solução para o problema dessa pessoa. Afinal, empreender é isso. Só que nesse dia eu fui um pouco mais tarde, cheguei no centro em torno das 13h30 da tarde, o que é o final do horário bom, tanto que as vendas começaram muito bem, só que com o tempo foi diminuindo a nossa conversão e eu não sei falar a quantidade de lojas que eu cheguei e o pessoal tinha acabado de comprar comida pro lanche da tarde. Mas aqui em cima vocês conseguem ter uma ideia de quantas abordagens eu fiz e como estava sendo a nossa conversão, e agora eu vou deixar um pedacinho das abordagens para vocês irem ouvindo. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu tô gravando um vídeo fazendo R$1.000 em um dia, já batemos 88% da meta e para isso eu tô vendendo torta banoffee e brownie de chocolate. Queria saber se vocês têm interesse. Aceito Pix, aceito dinheiro, só no parcela. E não passo cartão também, daí... Legal, mas hoje eu vou agradecer Pra você. Então tá bem, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Tudo bem? Dessa vez eu tô gravando um vídeo tentando fazer R$1.000 em um dia. Já batemos 90% da meta. E eu trouxe dessa vez as mesmas tortas banoffee e também os brownies de chocolate. Vocês têm interesse? Então tá bem, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, Jana, tudo bem? Dessa vez eu tô gravando um vídeo tentando fazer R$1.000 em um dia. Já bateu 90% da meta, tá? Nos finalmente já. E dessa vez tô com as tortas banoffee e os brownies de chocolate. É 10k. Boa tarde. Um brownie? Uhum. Quase. A escola vendeu bem hoje, vendeu 80, aí sobrou 28, eu fiz 108 no total. Daí estamos nem 40 minutos aqui, a hora que vendeu metade, eu acho. Obrigado, Joana. Até mais. Tchau, tchau. Espero que goste. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up. Dá um oi. E aí, tudo bem? It's like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Voltando aqui, sendo honesto, não levou mais de 1h30 para vender tudo. E isso que eu e meu irmão tirou um tempinho para descansar. Então, somando todo o nosso trabalho, a gente fechou com faturamento de R$1.000 em 9 horas e 40 minutos de trabalho e um lucro de R$722. E uma coisa que eu observei é que vender junto com alguém é muito mais divertido. Por fazer isso desde os 13 anos, já se tornou meio chato eu sair e vender na rua e particularmente eu não gosto. Eu faço isso porque é necessário. Mas quando você tem a companhia de alguém, a presença de uma pessoa para ir conversando entre uma abordagem e outra, isso faz com que todo o processo fique muito mais leve e divertido. E aqui vai algumas dicas. Se você tem medo de começar sozinho, chama alguém para ir junto com você. Você pode até oferecer sociedade para essa pessoa. Talvez isso faça você até tomar atitude mais rápido. Mas lembrando que fazer uma sociedade envolve outras responsabilidades, mas pode ser que te ajude. Outra dica, e se pá mais importante, por favor, não começa logo de cara tentando fazer R$1.000 em um dia. Muitas e muitas coisas podem dar errado durante todo o processo. Pode ser a primeira vez sua fazendo um brownie, uma torta banoffee ou qualquer outro produto. Você pode ter dificuldades que eu não tive e até mesmo não ter dificuldades que eu tive. Cada caso vai ser um caso. E eu te garanto que começar devagar vai ser o seu
maior minimizador de risco. Assim, você vai entendendo todo o processo de cozinhar, armazenar, transportar os produtos, vender, analisar a demanda do seu público e ver o que você pode melhorar. O que eu quero que você entenda é que chegar e fazer R$1.000 em um único dia faz parte de um processo. Começa com 20 produtos, vendeu tudo, faz 30, 40, conseguiu vender de novo, faz 60 e analisa a demanda do pessoal, vê se tem margem para você crescer mais. E assim você vai sentindo e melhorando todos os processos até você fazer finalmente os seus primeiros R$1.000 em um dia. E depois aí, cara, nada mais te para. E a reflexão que eu quis trazer nesse vídeo é que você consegue sim obter o mesmo resultado, mas cada um vai ter a sua própria realidade. Não tem como eu te passar aqui a fórmula mágica do que você deve exatamente fazer para obter esse resultado. Você tem que pegar tudo que eu tentei explicar aqui, os fundamentos disso e aplicar para sua realidade. Mas para você que ficou até aqui e está realmente interessado em começar a empreender e aos poucos ir criando oportunidades que podem sim mudar a sua vida, me chama lá no Instagram, que lá eu posso estar analisando o seu caso individualmente, analisando e te ajudando para que você tenha esse resultado o mais rápido possível, sem precisar quebrar a cara tantas vezes quanto eu quebrei. Por lá eu posso estar te explicando melhor as receitas, o que eu fiz, os produtos que você pode usar, como você deve transportar, usar, vender. Qualquer dúvida que você tenha eu posso estar tirando ela por lá, então se você quiser me chama lá no Instagram. Mas enfim, eu realmente espero ter te ajudado. Meta de R$1.000 em um único dia concluída e muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu sou o João e essa aqui é a Escola de Negócios. About to get real messy, I'll put you in a grade 16 like Kenny.